Eu converso com o CEO da Mark to Market, o Rodrigo Amato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Prazer você? estar aqui com vocês. Ok, prazer é todo nosso. Obrigado aí pela participação. Vamos falar dessa ferramenta que foi criada aí, que é importantíssima para o agronegócio, porque permite que investidores que não são do meio agro, né, não são tradicionais fazendeiros, pecuaristas, etc. Então, permite que o mercado faça investimentos no agronegócio, como investidores fazem em qualquer coisa, né, em vários setores. Eu não vou nem falar em sanção do projeto com você, porque eu acho que o presidente vai assinar, porque ele está doido aí para arrumar alguns simpatizantes. Ele está, né, sendo muito queimado aí. O filme dele anda queimado aí em diversos setores aí. Então, eu acho que ele vai ganhar aí um pontinho aí com o agronegócio. Agora que se fala em sanções em vetos, né? Em vetos. Assinado, eu acho que vai estar. Agora, vetos, como o deputado Arnaldo Jardim, que criou o projeto, estava falando ali, a questão da isenção fiscal e tal. Como é que você vê essa questão dos possíveis vetos? Eu acho também que, assim, talvez haja veto, mas se isso acontecer, minha visão é que a probabilidade é baixa, mas se isso acontecer, eu acho que acaba sendo fruto de um pouco de desinformação, confusão ali da pasta de economia. Porque, como foi bem dito aí na reportagem antes, não tem o que se falar em renúncia fiscal, né? A gente sabe que o momento fiscal, do ponto de vista macro do país, é sensível, né? A discussão do teto de gastos é uma discussão corrente aí na imprensa, mas sim, nós não estamos falando aqui do governo abrir mão de uma tributação que hoje exista, então não é uma renúncia fiscal, né? O que se discute, a possibilidade de veto no caso de o Fiagro comprar um imóvel, se esse imóvel for vendido, o imposto sobre o ganho de capital na venda desse imóvel, né, sobre um potencial ganho, deveria ser pago só no resgate da cota, só na hora que o investidor tira o seu dinheiro do fundo, né, ou que o fundo vence. Para que justamente os recursos permaneçam no fundo e esse dinheiro vai ser levado à tributação só lá no final. Então, como foi bem dito aí na reportagem, assim, é um investimento novo, é um dinheiro novo que chega no mercado agro. Então, eu acho que isso tende só a aumentar a base de arrecadação do governo, em vez de diminuir. Algo que, no momento que a gente passa aqui, é sempre bem-vindo, né? É interessante essa colocação que você fez, porque aí, quer dizer, o repasse para a Receita só seria feito depois quando a cota do fundo fosse resgatada, né? O que eu acho que algumas pessoas devem estar vendo, e você pode me colocar melhor, é que isso permitiria aí algum tipo de manobra no sentido de vender uma propriedade e não resgatar depois a cota do fundo. Sei lá, fazer um tipo de prorrogação. Então não quero resgatar, tá indo bem, não sei o quê, quero comprar de novo, etc. e tal. Talvez seja isso que alguém esteja enxergando? Pode ser, mas eu acho que se essa é a leitura, pode ser que isso seja também, de novo, fruto de um desconhecimento da forma como a lei está para ser promulgada. Porque para o Fiagro se valer desses benefícios, né, e ser um melhor instrumento, isso exige que ele tenha no mínimo ali 50 investidores, tem uma série de condicionantes que precisam ser cumpridas justamente para que a gente afaste a possibilidade da simulação, né? Que aí sim poderia levar a uma renúncia fiscal, que é hoje uma pessoa física detentora de uma propriedade, né, rural, fazer a venda por um fundo recém-constituído e ele mesmo ser o cotista do fundo, né? Então o dono do imóvel vende para ele mesmo. E aí, por aí, esconder algum ganho de capital. Não é esse o caso, né? O Fiagro ele tem lá muito bem delimitado quais são as condições para que um fundo possa se valer de benefícios fiscais, dado uma entrada de novo dinheiro no agro, né? Então, eu acho que isso afasta aí a possibilidade de simulação, de postergação de imposto devido, né? O que aí sim poderia ser tratado como renúncia fiscal. Acho que não é o caso, né? A gente tem muitas agroindústrias listadas na Bolsa
de valores, né? E as ações de algumas são sempre muito disputadas no sobe e desce da Bolsa. Você acredita que a criação do Fiagro possa, de certa forma, fazer concorrência com esse tipo de investimento em ações na Bolsa de empresas agroindustriais? Eu acho que não vem para fazer concorrência, eu acho que, na verdade, vem para fomentar esse mercado. Investidores, né, gestores de recursos profissionais, que serão os gestores dos fundos de investimento no agro, né, o Fiagro, eles têm como sua atividade principal fazer análise de tanto de investimento em empresas quanto em operações de crédito, né, ao produtor ou ao setor rural como um todo, ao setor do agro como um todo. E acho que a qualificação desses gestores, com uma maior liquidez, com mais pessoas delegando a eles, né, a possibilidade de investimento no setor, vai fazer com que mais dinheiro chegue no agro e aí a gente vai precisar de mais empresas listando ações em bolsa, né? Hoje a gente vê muitos fundos de private equity, né, fundos de investimento em participações, que compram ações de empresas do agro antes delas chegarem na bolsa. E isso, na dinâmica do mercado de capitais, em algum momento faz com que elas cheguem a abrir capital, listar suas ações em bolsa, e aí esses fundos acabam realizando o seu eventual lucro. Eu acho que a chegada do Fiagro, né, vai fazer com que cada vez mais empresas persigam esse caminho e isso se torne mais viável pela maior quantidade de dinheiro, de liquidez disponível. Interessante essa colocação sua. Durante alguns anos aí eu fazia a mediação como mestre de cerimônias de um evento semestral de um grande banco, né, onde os investidores se reuniam lá, os 1.800 principais investidores se reuniam para que os gestores dos fundos prestassem contas do que fizeram com o seu dinheiro. Isso é uma coisa bastante comum. Então, eu percebia claramente, isso foi até há poucos anos atrás, eu percebia claramente que empresas do agronegócio, agroindústria sim, mas empresas do agronegócio dificilmente entravam nos fundos de captação, naquelas marcas, né, que os investidores fazem. E eu não entendia muito por quê, né? Coisas mais tradicionais como Eletronorte, Eletrobras, sei lá, aviação, TAM, Gol, etc. e tal, Unilever, essas empresas estavam sempre no pacote. Mas empresas ligadas ao agro, e o agronegócio já vinha numa pujança muito grande. Por que será? Seria um desconhecimento do mercado? E com isso agora, por exemplo, você falou agora, inclusive, que mais empresas ligadas ao agronegócio entrariam nas listagens. Então, seria o quê? Quase que uma segunda opção. Quer dizer, eu quero ter lá na Bolsa, mas eu quero estar aqui no Fiagro também. Quer dizer, abre o leque. É isso? Correto, correto. Isso amplia as possibilidades de financiamento do produtor, né? Seja vendendo uma participação na empresa, seja tomando crédito. O Fiagro ele tem a possibilidade de investir em diferentes tipos de ativos, né? Ele pode comprar ações, ele pode simplesmente dar um empréstimo para o produtor. Os veículos em que os instrumentos que isso se operacionaliza são aí os mais variados que o Fiagro também pode comprar. Eu acho que nisso a legislação que está para ser aí sancionada pelo presidente foi muito feliz também, né? Então pode ser CPR, pode ser CRA, pode ser um monte de coisa. O tipo de empréstimo vai ser aquilo que melhor se desenhar para o produtor e para o Fiagro, né? Mas acho que você tem toda a razão. Assim, o Fiagro ele vem como mais uma alternativa de liquidez, como mais uma alternativa de recursos para o setor agro, né? Porque às vezes o setor agro que não tem tanto relacionamento ou tanto contato com o mercado de capitais enxerga as empresas que acessam bolsa, né? Num patamar acima, em termos de financiamento e etc. E acho que agora eles vão começar também a enxergar que isso é uma possibilidade, mas uma diferença crucial para aquelas empresas que já acessaram esse tipo de dinheiro antes, né, mesmo antes do Fiagro, é a questão da governança, né? O investidor profissional, ele tem agora o interesse em fazer operações, né, em girar o dinheiro, em obter retorno para o cotista do Fiagro, mas um gestor profissional ele acompanha muito de perto. E isso vai demandar da empresa governança em questões de auditoria, controles, né? Acho que é esse o salto de qualidade que a gente vai ver
daqui para frente em empresas que vão se financiar via Fiagro. E com relação a custos, né? Porque essas operações têm custos e se você tem gestores, eles têm que ser remunerados. Como é que funcionaria isso com o dinheiro aplicado no Fiagro? Uhum. Bom, o Fiagro, ele remunera o gestor pela sua taxa de administração e, eventualmente, taxa de performance, né? Então, o gestor, o papel dele é defender os interesses do cotista, fazendo aplicações em que o dinheiro retorne com retorno, né? Com lucro. E desse lucro, naturalmente, o gestor fica com uma parcela do que é acordado com o cotista do Fiagro, definido lá em regulamento. Então, isso é a relação do gestor com o cotista. Mas eu acho que para o produtor, né, para o setor agro de uma forma geral, e aí de novo a lei é muito feliz quando ela expande, né, o benefício para toda a cadeia, então empresas de logística e etc. agora também estão de uma forma muito mais precisa e clara abarcadas nisso. Quando esse dinheiro vem para a ponta, o investidor ele tem a prerrogativa, né, o investidor profissional ele tem a prerrogativa de moldar taxa, fluxo de caixa, indexador. Então, antes o produtor tinha que buscar dinheiro no banco, a taxa era aquela, tem que pagar daqui a um ano e é assim que funciona. No caso do Fiagro, aí, assim, né, como se fosse o céu é o limite, né, porque é a taxa que o gestor aceita de retorno. Então, a taxa pode ser maior ou menor, são condições de mercado, pode ser atrelado à variação cambial, pode ser atrelado à commodity, pode ser num desenho de fluxo de caixa, inclusive de pagamento, que atenda o produtor também. Então, acho que a moldagem da operação ela é muito mais conveniente para o produtor ao lidar com um gestor profissional do Fiagro, que é o acesso ao mercado de capitais. Bacana. Gostei muito aí da sua colocação e dessa frase aí. A lei é muito feliz, né? Poucas vezes a gente pode dizer isso de alguma lei, né? Mas essa lei é muito feliz no sentido que ela abrange aí para todos os setores, os diversos setores da cadeia produtiva do agronegócio. E mais uma coisinha, né? Quer dizer, os investidores hoje, os fundos, eles já fazem trabalhos de pegar empresas e, através de gerenciamento e administração, fazem uma espécie de parceria na administração da empresa, visando a subida de capital daquela empresa para valorizar para os seus investidores. Pode ser que agora a gente consiga isso também mais ainda do que mais empresas em carteiras aí do que a gente já tinha visto. Então, eu acho muito bom. Eu acho que a lei é boa, desde o começo a gente está aqui falando bem dela e eu gostei muito aí da sua colocação, viu, Rodrigo? Muito obrigado pela participação. Você é da família dos Amato? Eu vi pelo sobrenome aí. Tem um parentesco distante. Então, tá bom. Obrigado aí pela participação. A tua empresa é a Market to Market. Se você quiser deixar um contato. Sim, claro. Vou deixar o link do nosso site aqui, Market to Market, né? mark2market.com.br. Entrem lá. O nosso papel é entregar ferramentas e conhecimento aí para ajudar as empresas do mundo agro a acessar o mercado de capitais. Ok, forte abraço, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Um abraço.